Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E o tema de hoje é como lidar com a birra das crianças. Lidar com as birras dos filhos é um desafio para muitos pais, mas estudos mostram que pais e mães que praticam mindfulness têm uma relação mais próxima com os filhos e isso ajuda a reduzir a frequência de comportamentos problemáticos. Quem vai falar sobre esse assunto é o psicólogo Vitor Friari, também mestre em psicologia pela Universidade Metropolitana de Londres. Doutor Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço, Ana Paula, e olá a todos. Doutor, para a gente começar, acho importante explicar para quem está acompanhando aqui o nosso quadro o que é essa prática chamada mindfulness. Então, mindfulness é uma prática que tem sido implementada dentro do contexto da saúde, dentro da psicoterapia, como uma ferramenta que ajuda as pessoas a ficarem mais conscientes na sua vida, ou seja, viverem mais no presente momento. Isso porque nós somos seres muito mentais. A gente passa grande parte do nosso dia dentro da cabeça resolvendo problemas que já aconteceram ou planejando coisas do futuro. E o que acontece quando a gente passa a vida um pouquinho mais nesse campo da mente? A gente perde a conexão com o agora. A gente meio que se distancia da nossa vivência do presente. E isso faz total sentido, por exemplo, na relação com os filhos, na relação da família, né? Pessoas que praticam mindfulness estão mais presentes com a família, participam mais daquele momento. E como você falou, isso tem uma relação muito positiva com o bem-estar, né, das relações, principalmente entre os pais e os filhos. Mas, basicamente, mindfulness é viver o aqui e agora com uma atitude mais amorosa, com uma certa gentileza, com uma atitude de não julgar o que está acontecendo no momento presente. Isso tem uma relação muito boa com o bem-estar emocional. Resumindo, então, é viver o presente, né, doutor? É isso. Viver no presente com uma atitude gentil, amorosa e de não julgamento. Exatamente isso. Doutor, para a gente contextualizar agora um pouquinho, vamos falar o que é a birra infantil. Pronto, esse comportamento que a gente chama de birra, né, que até é uma palavra que muitas vezes as pessoas acham assim, poxa, birra, será que é a palavra mais apropriada? Ela tem conotações que às vezes a gente deixa até de entender o que está acontecendo. Então, o que é esse comportamento da criança? É um momento onde ela está se frustrando, ela tem uma expectativa de querer que algo aconteça, e essa coisa não está acontecendo. Essa situação não está indo do jeito que ela gostaria que fosse. Ela se frustra. E é como ela não entende como lidar com aquele estado emocional para ela é muito avassalador. Mas nada mais, nada menos é um momento em que há uma expectativa que alguma coisa aconteça, ou é um brinquedo que ela quer, um alimento que ela quer no mercado e não tem, ou é algum lugar que ela quer ir, o pai não é o momento apropriado, o pai não deixa, e aí ela sente-se frustrada com aquilo e começa a ser tomada por aquela emoção de raiva, por aquela emoção de frustração, e não sabe lidar com isso. Basicamente é isso que a gente pode chamar de birra. Doutor, e por que essa birra acontece e a partir de qual idade que ela é mais recorrente, que ela começa? Então, isso pode acontecer desde quando a criança já é pequenininha, porque isso faz parte do desenvolvimento emocional de uma criança, né? Então, assim, toda criança, de alguma maneira, quando você deixar de dar para ela o que ela gostaria de ter naquele momento, ela vai ficar insatisfeita. Então, ela vai manifestar essa insatisfação através desse comportamento avassalador, tá? Então, por que ela acontece? Como eu falei antes, ela quer alguma coisa, aquela criança, ela deseja algo, por algum motivo aquilo não vai acontecer. Ela percebe que está sendo interrompida. Então, aquele prazer que ela gostaria de ter, ela está sendo cortada, ela está sendo interrompida, não sabe lidar com aquilo. Por isso que aquilo acontece. Agora, muitos pais associam isso, acham que é culpa deles. Por exemplo, eu tenho um caso que recentemente veio na nossa clínica, uma mãe que tem um filho de 4 anos de idade
E ela começou a chorar dentro do nosso trabalho terapêutico que estava fazendo lá com um grupo, porque ela se viu culpada desse comportamento da criança. Ela achava que o filho dela fazia esse comportamento por conta da incapacidade dela de educar ele bem. Então ela começava a ter esses pensamentos: não sou uma boa mãe, o que eu estou fazendo não é suficiente, a culpa é minha. Então, assim, esse trabalho é muito importante, né, dos pais saberem lidar com essas frustrações dos filhos, porque também pode afetar a saúde mental dos próprios pais. E, doutora, nessa situação, né, como você contou, como que os pais, as mães, elas podem, né, lidar com esse tipo de acontecimento? O que eles devem fazer? Então, essas frustrações das crianças, primeiro é aquilo que eu acho que vale a pena reforçar. É muito natural que isso aconteça. Não? Então, o primeiro ponto para levar essas situações de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais amorosa, é entendendo que o comportamento de uma criança é imprevisível. E aceitar isso profundamente, radicalmente. O meu filho é uma criança e o comportamento dele é imprevisível, e ao invés de resistir isso, eu vou me abrir a esse momento. Eu vou olhar para esse momento como uma oportunidade para que meu filho, né, ou minha filha, desenvolva resiliência e desenvolva compaixão. E que ela, nesse instante que ela está tendo essa situação, essa birra, eu vou ensinar ela a se encontrar com essas emoções. Ela não sabe ainda, eu vou ensinar ela. Então, o primeiro passo é ter essa visão, esse olhar. Uma outra coisa que é muito importante, as pesquisas e os estudos já garantem isso, é que se os pais eles tiverem tempo de qualidade com os filhos, ou seja, e quando eu digo tempo de qualidade, eu digo viver no cotidiano, no dia a dia com o filho, de maneira mais consciente e presente. Então o filho está lá, está brincando, participa daquela brincadeira. Chega mais próximo. Se você não quer brincar com o filho, pelo menos fique ali ao redor dele, observando ele brincar. O que o filho vai aprender com isso? Ele vai aprender que você é um pai consciente, que você valoriza ele, que ele é importante para você. Que, aliás, é uma crença que permeia muito a birra, né? Muitas vezes as crianças, quando estão naquele momento de frustração, acham que os pais não gostam delas. Acham que não são amadas o suficiente. Papai não gosta de mim. Por isso que ele não está querendo me dar um brinquedo. Por isso que ele não está querendo que eu faça isso. Então, quando você vive uma vida mais consciente no dia a dia, isso pode, e muitos estudos já garantem isso, diminuir a frequência desses comportamentos. Tá? Então, isso é uma coisa. A terceira coisa é você saber, isso é muito importante, porque a maioria desses eventos acontece em público. Então, os pais acabam que desenvolvem uma certa vergonha, uma certa aversão desses momentos, porque se sentem envergonhados, estão ali no meio de outras pessoas, né? Então, uma série de gatilhos emocionais também surgem para esses pais. Então, a dica para esses pais, nesses momentos mais de sociais mesmo, é saberem lidar com o julgamento externo, ou seja, se separarem dele. Trazer a atenção totalmente para a criança, para o propósito daquele momento. Não, estou aqui em público, estou aqui no shopping, vou dar um exemplo, né? Estou aqui no shopping, meu filho não está sabendo lidar com as emoções, isso faz parte, eu vou me concentrar totalmente nele, não importa o que as pessoas estão pensando, não importa se as pessoas estão julgando, esse é meu momento com ele. E esse momento é importante e precioso. De novo, essa forma de pensar pode ajudar e muito os pais a terem resiliência para lidar com esses comportamentos em momentos sociais. Então, esses são alguns caminhos, tá? E outras coisas são cuidar de si próprio, né? Então, as pesquisas já indicam que pais que cuidam da sua saúde emocional podem dar essa saúde emocional também para os filhos nesse momento. Então é importante que o pai também esteja em dia com seus cuidados de saúde mental, que pratique a meditação, que faça atividades prazerosas no dia a dia para elevar a sua energia e o seu bom humor. Tudo isso pode fazer com que essas birras se tornem menos frequentes e os pais se tornem mais capazes, mais confiantes de lidar com essas situações, em público e em casa.
Cuidar primeiro da gente para depois cuidar do outro, né, doutor? Acho que é isso que é o Muito, fundamental a gente não esquecer, né? A gente tem que estar bem muito. para cuidar bem também de outras pessoas. É como se fôssemos se a gente não tem dentro da nossa xícara café o suficiente, como é que eu vou dar para alguém um café que não existe na minha xícara, né? Eu só posso partilhar aquilo que eu tenho em abundância. Então é muito importante cuidar de si também. E, doutor, o que os pais não devem fazer em nenhuma hipótese quando a criança tem esse momento de birra? Pode ser no shopping, em uma loja, em um restaurante. O que eles não podem fazer? É muito comum que aconteça, que é se envolver com as suas próprias emoções. Porque quando a criança está ali naquele momento de frustração emocional, muitas vezes isso ativa no pai ou na mãe impaciência e irritabilidade. E elas, muitas vezes, os pais estão irritados ou impacientes, não necessariamente com a criança, mas com o que elas pensam sobre a situação. Estou sendo envergonhada, a culpa é minha, nada do que eu faço adianta. Então, esses pensamentos precisam, de certa maneira, precisam ser reconhecidos pelo pai, para que ele não se envolva com essa forma de pensar e nem com as emoções de irritação e impaciência. Para isso, ele precisa de ter recursos, tá? Porque se o pai é tomado por essa forma de pensar ou essa forma de se sentir, na hora vai ser muito mais difícil lidar com esse comportamento. Ele não vai ter paciência, ele não vai transmitir para o filho essa atitude de acolhimento, de segurança e de conforto que ele precisa. A gente tem que entender o seguinte: quando a criança está vivenciando isso, ela está se sentindo insegura. Ela acha que ela não vai dar conta de ficar sem aquilo, ou de não ir àquele lugar que ela deseja. Ela acha que é o fim do mundo. Né? A criança acha que ela não vai conseguir sobreviver se ela não ter aquela recompensa imediata naquele momento. Então, o pai, ele precisa oferecer um acolhimento profundo, incondicional, e ficar ao lado dessa criança até que ela se acalme. Talvez até dizer coisas: filho, você está se sentindo frustrado, você quer muito aquilo, eu entendo, papai te entende, mas nesse momento a gente vai ficar aqui, você vai se acalmar em algum momento e eu estou aqui por você. Eu também vou me acalmar junto contigo. A gente vai esperar esse momento passar, tudo bem? Então, esse tipo de comportamento é muito bom. E o oposto não. Porque senão a gente acaba colocando na criança ainda mais lenha na fogueira. Então, acho que, voltando para a sua pergunta, né, o que os pais não devem fazer? Colocar lenha na fogueira. A fogueira já está incendiada. Então, busque ser um instrumento de calma, uma ferramenta de mudança para esse momento do seu filho. Doutor, e o que os pais podem fazer para aumentar esse acolhimento, essa cumplicidade, né? Melhorar a relação com os filhos? Então, primeiro de tudo, entender que essa conexão é muito importante. Aquilo que eu falei mais cedo, dedicar tempos no dia a dia para participar da vivência com essa criança. Né? Se você não é do tipo brincalhão, que gosta de pegar uma boneca, que gosta de pegar um Lego para fazer junto, não tem problema, mas observe seu filho, esteja na presença dele. Fale para o seu filho muitas e muitas vezes o quanto ele é importante para você. Deixe essa conexão muito poderosa, porque esse tipo de linguagem da gentileza, a linguagem do amor, ela vai permeando na personalidade dessa criança. Ela vai entendendo que você é uma pessoa, né, um pai acolhedor, que estará lá nos momentos que ela precisar. Então, esse tem um trabalho de prevenção. A prevenção é muito importante. E prevenção, quando eu digo, não é prevenir, não é deixar de ir aos lugares, né? Não é deixar de fazer determinadas coisas com medo, meu filho vai fazer birra lá, melhor não ir. Como essa mãe que eu estava atendendo nesse grupo terapêutico. Ela pensava assim: não vou mais sair para esses lugares, porque meu filho não se comporta bem lá, então eu vou deixar de ir. Quando ela trouxe isso dentro do grupo lá da terapia, né, que a gente ouviu, tinha outras mães também presentes, ela até achou diferente, mas eu falei assim: então, é justamente esses lugares que você tem que ir. Ou seja, é se encontrando, não tenha medo dessas emoções e desses sentimentos, desse comportamento do seu filho. Vá de encontro.
Aceite isso profundamente e com confiança, que é um momento de aprendizagem para ambos, de crescimento seu, né, e do crescimento do seu filho. Ou seja, não evite ir aos lugares que ele se sente assim. Doutor, eu queria Essa é a agradecer. minha... Tá certo. Eu queria agradecer pela sua participação aqui no nosso quadro. Muito obrigada. Eu agradeço a todos vocês também e espero que todos os pais que estejam vendo esse momento aqui conosco sintam-se inspirados, né, nesse período que a gente está vivendo agora, de tanta atenção, de tanto carinho para o mundo infantil. Com certeza. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!